Gregárias e gregários, nós aqui por mais uma conversa nobre, e aqui temos uma autoridade. Se o Brasil tivesse alguma coisa de ser Sir, nós teríamos Sir Fernando Blanco, que seria knighted pela rainha ou rei, sei lá o que seria o Brasil, não vamos nem entrar nessa conversa. Mas o fato é que é uma pessoa, é uma autoridade e que, antes de mais nada, tem um carinho, um amor sincero pelo ciclismo e uma dedicação espontânea por um trabalho de um texto primoroso que ele se dispõe a fazer da Ciclismo Pro. Foi quando a gente se conheceu. Ele já esteve aqui outras vezes na Gregário. É uma das pessoas que eu tenho o privilégio de ter conhecido e ter o privilégio de ouvir o conhecimento. Inspirado por um dia histórico que foi Wout van Aert, naquele novo percurso do Tour de France de Paris, ganhar um gregário ganhando em Paris, a gente está fazendo esse programa sobre os grandes gregários. Fernando, prazer estar aqui, obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigado, você é sempre muito generoso comigo, Álvaro. Eu tenho o maior respeito por ti, pelo teu espírito empreendedor de ter criado o Gregário, trazendo cultura ciclística para o Brasil, que é tão carente, né, de cultura em geral, e o ciclismo, graças a você e teus parceiros, ele tem essa oportunidade, todos nós aprendemos um pouquinho mais. Mas falar de gregário no programa Gregário é tudo de bom, né? Eu posso te dizer que é um enorme prazer. Assim, Leandro, eu, Ronaldo Martinelli no começo, Nicolas, Ana Lídia, assim, a gente tem muito prazer de fazer o que a gente faz. E ter a oportunidade de conversas como essa aqui. Então vamos aqui, gregário. E só lembrando que é um nome que eu tenho um grande carinho, e eu acho que o ciclismo é um dos poucos esportes onde a pessoa que trabalha para fazer acontecer, digamos assim, na cozinha ou no gol, tem um papel nobre, importante, reconhecido e respeitado. O gregário é um estágio necessário para a carreira de evolução do ciclismo, ou tem gente que nasce gregário e será um excepcional gregário? Olha, tem de tudo, tem de tudo. Tem gente que já nasceu líder, tem gente que nasceu gregário e de repente despontou para a liderança, tem gente que foi líder muito tempo e se acomodou na vida de gregário no final de carreira. Então, você tem algumas mutações muito legais para a gente discutir aqui. Mas sim, tem gente que nasceu para ser gregário e tem gente que deu um salto quântico, vamos dizer assim. Wout van Aert, ele é um puta gregário. Essa é uma questão que quem não acompanha o ciclismo tem sempre dificuldade. Assim, o gregário tem menos importância do que o líder. Então, o Wout van Aert tem menos importância do que o Vingegaard. Primeiro, acho que esse é um caso muito, muito interessante, né? Porque o Van Aert, ele é um líder em duas modalidades do ciclismo ciclocross, que ele é uma lenda, tricampeão mundial, e no ciclismo de clássicas, onde ele tem tido muito azar na carreira dele, mas ele é um líder de provas, onde tem um puncher, né, para aquele cara explosivo, ele é um líder naquilo. Quando vai para uma grande volta, ele veste uma camisa de gregário do seu líder, porque ele não é um cara de alta montanha. Mas ainda assim, ele tem um status tão diferenciado dentro da equipe dele, na Visma Lisa Bike, ou na antiga Jumbo Visma, que em certas etapas ele se torna líder. Então ele corre para ganhar aquela etapa. Então ele é liberado pela equipe. Agora, sim, líder é líder. O líder da equipe é o cara que ganha, que é ungido para ganhar. E a gente vive num planeta onde a vitória conta mais. Né? Por mais que o gregário tenha um valor inestimável, por isso ele é tão valorizado no ciclismo, mas sim, quem ganha a corrida é que é o herói, é que atrai patrocínio, que dá dinheiro, dá prestígio. Então, o Wout van Aert, quando vai correr o Ronde van Vlaanderen e vai correr a Paris-Roubaix, lá ele é estrela. Quando ele vai para o Tour de France, a estrela é o Vingegaard. Então, não tem jeito. Líder é líder. A grana é mais para ele, o prestígio é mais para ele, a estrutura da equipe trabalha para ele. Uma outra situação, se eu não me engano, há 2 anos atrás na Vuelta, o Sepp Kuss, onde ficou aquele embolado ali, aquele bololô na mesma Visma,
e ele acabou botando a camisa de líder, meio que era a estratégia, mas aí foi ficando e ficou aquela saia justa de que é minha, eu não devolvo, que foi uma situação curiosa e a mídia explodiu com razão. O que, que ia acontecer com ele? Ele ia tomar gosto em ser líder, ia parar de ser gregário? E a minha sensação é que mesmo como gregário, ele encolheu. Aquela experiência não fez bem para ele. Concordo totalmente. Há 3 anos, mais ou menos, quando ele explodiu mesmo como aquele super gregário, foi muito falado na mídia internacional, nas rodinhas, nas oficinas de bicicleta, que o Sepp Kuss poderia ser um líder da equipe. O Wout van Aert também, porque ele teve um ou dois tours que ele puxava o Vingegaard até lá em cima da montanha. Porra, o cara faz tudo muito bem feito. Os dois casos se provaram não tão verdadeiros, né? No fim das contas, o Sepp Kuss ganhou aquela Vuelta por acidente. Ele estava numa fuga, daquelas fugas só do gregário, para ele ajudar o líder depois, lá no final. Uhum. Ele andou tão bem, o grupo de líderes não encostou na fuga, ele vestiu a camisa vermelha, e aí ficou aquela dúvida: bom, atacar o líder dentro da própria equipe é complicado, né? E aí você tinha dois candidatos, que eram o Roglic e o Vingegaard, os dois estavam em luta entre eles. O Sepp Kuss é o pet dele, né? Deles dois. É o cara que trabalha, que os caras têm carinho por ele. E o Vingegaard até falou: não, eu prefiro que ele ganhe, ele merece, ele trabalha pra gente e tal. Enquanto que o Roglic não, estava louco para bater o recorde de vitórias na Vuelta, e queria vitória de qualquer jeito, e sabia que se atacasse ia ganhar. Dos dois, o que atacasse bateria o Sepp Kuss, porque ele não iria acompanhar na subida, no alto lá. E aí você diz uma coisa muito verdadeira: ele saiu pior do que entrou naquela Vuelta, né? A gente só não vai saber se esgotou o motor do cara mesmo ou a cabecinha deu uma pirada. Porque a gente tem reparado que a consistência dos ciclistas no alto da sua forma está cada vez mais curta, né? Salvo esses monstros sagrados que a gente tem, mas muito ciclista vem 3, 4 anos e depois ó, emborca. Talvez porque a vida dos caras está tão difícil e dura e que não está durando muito tempo no auge. Então, o Sepp Kuss, esse Tour de France foi uma decepção para mim, o que ele andou muito pouco, né? Mas é um caso interessante, emblemático, essa vitória de um gregário que nasceu para ser gregário. Você percebe claramente que ele é gregário, tem aquele pico de sorte, teve competência, lógico, mas ele assumiu a camisa vermelha por acidente. E depois voltou a ser um gregário e até pior do que era antes. Vamos falar de um outro caso, e aqui eu faço uma confissão de que já teve uma época na minha vida em que eu li o livro de Donald Trump, A Arte do Negócio, e acreditei naquela bobagem, torci por Lance Armstrong, e o Lance tem uma pessoa que é emblemática na vida dele, que é um gregário que eu mantenho a admiração, que é o George Hincapie, que inclusive está montando uma equipe americana para voltar, etc. E o Hincapie tem uma característica de que ele é um colombiano criado em Nova York, parece um cara bacana, correto, mas foi cúmplice do crime, da quadrilha. Por outro lado, se manteve fiel nos dias ruins do Lance. Como é que você vê essa relação? Porque eu acho que aí tem uma coisa que você e eu vivemos, e o Lance é uma figura emblemática disso, que é um narcisista psicopata. E você estar por perto do narcisista psicopata na roda, na fantasia muitas vezes que ele vai te levar em algum lugar e que ele liga para você. Como é que você vê essa situação do gregário e essa relação do Hincapie com o Lance? Esse caso aí é impressionante, né? Porque aí tem efeitos, questões psicológicas que vão além daquela do dia a dia do ciclismo que a gente acompanha. Você disse tudo, de todos os grandes campeões da história do ciclismo, lá de trás, né? Fausto Coppi, Ed Merckx, Jacques Anquetil um pouquinho antes, Hinault, Indurain, aí vem Lance, aí vem os que estão hoje aí. E você sabe, eu sou um historiador desse troço, e assim, o nível de psicopatia do Lance não teve igual. Ed Merckx era muito duro, muito complicado. Agora, o Lance bateu todos os recordes, ele é um cara doente. E aí, quando você vê um cara como o George Hincapie,
ele deve ter um grau de subserviência, de aceitação de uma posição inferior. Síndrome de Estocolmo, é o sequestrado começando a gostar do sequestrador. Boa, boa, boa. Síndrome de Estocolmo, né? Porque o sujeito sabe que para ele só sobrarão migalhas, que ele vai ser eternamente escada para o outro subir. Agora, de alguma forma também, e aí algumas células de humanismo que existe dentro do Lance Armstrong são direcionadas ao Hincapie, né? Talvez por ele ter sido um ciclista leal e também depois da derrocada da figura, né, da imagem do Lance, ele continuou, foi o único que continuou lá ainda batendo papo com ele, mesmo tendo ajudado na traição, enquanto que outros nunca mais ficaram perto uns dos outros. Curioso é que a gente falou do Wout van Aert, e o Hincapie nem foi tão bom como corredor de clássicas, nem foi tão bom como corredor de Gran Volta, porque, né, ele subia muito mal, né? Então ele apoiava o Armstrong nos 2 primeiros quilômetros de montanha, enquanto que o Van Aert vai até lá em cima. E esse é líder, tem cabeça de líder, né? Eu acho que o Hincapie é bonzinho demais. Era, como ciclista, como pessoa, era bonzinho, gente boa demais para ser um grande vencedor. Não tem a neurose típica do grande campeão. Mas ele tem a frustração eterna de não ter ganho o Roubaix, né? Das coisas que eu li, ele tinha esse desejo e até se tentou criar uma condição para ele. Teve aquele acidente trágico do guidão dele quebrando quando ele estava num ano que ele tinha chance de ganhar. Me dá a sensação assim que, com toda a doença do Lance e o clima tóxico daquelas equipes, teve uma tentativa de dar um prêmio de consolação para o Hincapie em Roubaix, né? Mais de uma vez. Ele tinha essa quase obsessão, vamos chamar assim, mas não tinha motor para aquilo, né? É um fato da vida. Muitos querem, poucos conseguem, né? A equipe que era montada em torno do Armstrong para correr em julho, né? Era uma equipe inteira devotada a um ciclista só, para um mês só, para uma prova só. E tinha aquele cara legal que todo mundo gostava, que tinha potencial de ganhar uma prova importante, e que eles, vamos lá, vamos dar uma força pro cara. Roubaix tem que ter sorte também, né? Roubaix é uma prova para poucos. Você vê que curioso, de todas as clássicas da primavera, a Roubaix, ela tem 2 ciclistas que venceram 4 vezes. É curioso, depois tem um grupo de ciclistas que venceu 3 vezes. É uma prova para poucos ciclistas, porque ela é tão seletiva e tão assim, ela não tem propensão para zebra. Né? E nas outras clássicas, de vez em quando surge uma zebra espetacular. Roubaix, não. Porque o cara se acaba sozinho nos pavês, né? A bicicleta quebra, fura, tombo. Então é uma seleção natural darwiniana que poucos caras vão chegar lá naquele funil mesmo, né? E ele não era tão bom assim, né? Voltando para Visma, porque eu acho que ela é exemplo de várias coisas, a gente tem uma situação de um gregário que virou líder, que era o caso, a inversão de posição de Roglic com Vingegaard. Relembra aqui para o nosso ouvinte como é que esse quebra-cabeça aconteceu. Acho que a gente tem outros casos, só para colocar aqui, um programa que a gente fez recentemente sobre o Dino Bartoli e Fausto Coppi, que também tem essa situação, o Fignon, que era com Renan Binot, o Greg LeMond com Renault e com Fignon, o Indurain com Pedro Delgado, o Pantani com Chiappucci, Chris Froome com Bradley Wiggins, Nibali com Basso, e o Bernal com Froome e Geraint Thomas. Claro que cada caso desse é um caso em circunstâncias, em épocas, em anos diferentes. Mas como é que acontece essa história do gregário que vira líder? Pois é, né? E aí, novamente, com base nesse trabalho que eu fiz, que você se referiu agora, são tipologias diferentes, né? Então, vamos lá. Pega um cara como o Fausto Coppi. Pega um cara como o próprio Laurent Fignon, que com 22 anos era o cara que carregava o Bernard Hinault nas montanhas do Giro de Itália de 1982, depois nas montanhas da Vuelta em 1983. São ciclistas que eram muito bons, muito, muito bons, e que um acidente os colocou na ponta. Foi um acidente.
No caso do Roglic, ele caiu, se arrebentou, e o Vingegaard, que estava gregariando ele nas primeiras 10 etapas, assumiu e foi segundo colocado. Ninguém naquele momento podia imaginar que aquele dinamarquesinho magrinho, branquelinho, fosse ser o segundo colocado do Tour de France. Bom, veio o ano seguinte, o Roglic se arrebentou de novo, que é uma coisa relativamente comum na carreira dele. Aí ele foi e venceu. Quer dizer, do nada. Quando o Fausto Coppi, final dos anos 30, ele era um cara que ganhou uma corridinha aqui ou outra na Itália, mas Gino Bartali era um semideus na Itália. Um semideus. Ele era um grande ciclista da Itália. E, de repente, o Fausto Coppi deu uma patinada no Giro de 1940 e o Coppi foi lá e, pumba, assumiu a liderança e ganhou o Giro de Itália. E aí nem parou mais. Brigaram, saíram da equipe, se separaram, cada um foi para uma equipe, porque conviviam muito mal com aquilo, né? Aí você tem, por exemplo, outros casos. O Laurent Fignon, no caso, olha só, em 83, então vamos lá, 82 ele carrega o Hinault pelo Giro, 83 ele carrega o Hinault na Vuelta, veio o Tour de France, o Hinault teve que fazer uma operação, ele teve um problema sério no joelho, não me lembro agora, e correu o tal do Fignon e ganhou o Tour de France. Ele ia correr como gregário do Hinault, mas ganhou o Tour de France. Brigaram no final do ano, o Hinault criou aquela equipe La Vie Eclair, e o Fignon assumiu a liderança definitiva da Renault, da equipe Renault, e ganhou do Renault em 84, quando esse corria pela La Vie Eclair, que levou o Greg LeMond, que era bem novinho ainda, para La Vie Eclair. Veio o Tour de 85, Fignon fora por péssima forma. O Bernard Hinault estava liderando com uma folga absurda, levou um tombo disputando um sprint besta pelo 9º lugar, quebrou o nariz, vieram as etapas de montanha e o Greg LeMond falou, eu vou ganhar esse troço. A equipe foi lá e disse, breca a bicicleta, você não vai ganhar, esse aqui é o 5º Tour do Hinault. Deu aquela briga danada, que criou-se aquele programa lá da ESPN. Em 86 eles inverteram a ordem, o LeMond foi ser o líder e o Hinault foi ser o gregário dele, e mesmo assim deu confusão. Então tem várias tipologias de como um gregário se torna líder. Tem o caso do acidente, tem o caso da disputa interna. Pega o caso do Miguel Indurain. Miguel Indurain, ele era um cara, é um sujeito alto, pesadão. Se você vê o Indurain, nos primeiros anos de Tour de France dele, chegava assim, tipo, 97º colocado, 74º colocado, não sei o quê. De repente, Álvaro, ele ganha uma Paris-Nice. Uma Paris-Nice. Meteu um contrarrelógio espetacular, estava bem mais magro. No ano seguinte, ele ganhou de novo a Paris-Nice, e os caras falaram, opa, quem é esse cara? Aí ele falou, pumba, ganhou o Tour de France em cima do colega líder dele, amigo dele, o Pedro Delgado, que tinha vencido o Tour de France de 88, em cima do Stephen Roche. E aí o Indurain se tornou um sujeito, né, ganhou 5 vezes o Tour seguidos, 2 Giro de Itália seguidos. Mas assim, não teve briga, tanto é que eles são amigos até hoje. O Chris Froome é um caso interessante também, né, mais recente. O Wiggins ganhou em 2012, teve uma treta dentro da equipe, porque o Froome é que carregava ele montanha inteira acima, e numa das montanhas ele falou assim, eu vou dar um susto nesse cara. Fez um ataque, largou o Froome de roda, e o restinho do grupo que estava junto, tomou uma comida de rábula fenomenal, porque isso não podia ser feito, porque ele tinha humilhado o líder dele, não sei o quê. No final do ano, o Wiggins disse que não queria mais correr o Tour de France, depois decidiu correr em 2013, aí o Froome falou, agora é minha vez, você disse que não ia correr mais, eu vou correr. Brigaram, aí o Froome virou quem virou, né? Ganhou 2013, 14 e tal, e a carreira do Wiggins foi lá para baixo, né? O caso do Egan Bernal é um caso interessante, é daqueles caras que novinho já era um fenômeno. E ele foi colocado, lógico, no primeiro momento com o Froome e o Geraint Thomas ainda no auge, ele foi 2 anos gregário dos dois. Mas aí, quando chegou a vez dele, ele foi lá e ganhou bonito o Tour de France, ganhou o Giro de Itália e tal, mas infelizmente sofreu aquele acidente que está difícil dele recuperar a sua melhor forma, né? Você está falando de batalhas sangrentas dentro de casa?
E tem uma, nesse trabalho que você fez aqui, a gente vai postar aqui nas descrições para o ouvinte se deliciar depois, que é Contador e Armstrong na mesma equipe. Assim, primeiro, eu não sei o que passou pela cabeça de qualquer pessoa de colocar esses dois caras na mesma equipe, porque são dois psicopatas, né? E líderes, predadores. Ali, assim, era briga de faca, de verdade, cada um devia ter um punhal no bolso e tentando dar uma estocada no meio ali do pelotão, né? Eram dois reis da selva, né? E resolveram botar os dois na mesma selva. Não vai sobrar gente. Tem histórias boas como essa, né? O próprio Froome e Wiggins. Tem um caso muito emblemático de 1987, que quem puder pesquisar vale a pena. Stephen Roth, ele foi um grande ciclista irlandês, naquela época que tinha o Roth e o Kelly, né? Os dois ganhavam todo tipo de corrida e tal. Em 1987, ele venceu o Tour, o Giro e o Mundial. Foi o segundo cara a conquistar isso depois do Ed Merckx. E agora o Pogacar fez isso ano passado, né? Não sei se falou-se tanto a respeito. Mas o Stephen Roth, ele foi contratado pela equipe Carreira italiana, a mesma que o Marco Pantani apareceu, em 82. O Roth chegou lá e tinha um italiano chamado Roberto Vicentini. O Vicentini era filho de um grande industrial, era um playboy milionário que gostava de ciclismo e era um bom ciclista. Tinha vencido o Giro de Itália de 86. E achava que ia ser o líder de novo da equipe, e meio que o dono da equipe largou os dois lá e falou: olha, vocês se decidam na estrada. Foi um caso clássico, porque a equipe rachou. A maioria dos gregários ficaram com Vicentini, e uns 2 ou 3 ficaram com Stephen Roth. E um deles ficou famoso por ser um cara ultra fiel, que é o Ed Schippers, que acho que em Flamengo se fala Schippers. Esse Ed Schippers é um belga muito bom, escalador, que foi para a equipe ser gregário do Stephen Roth. Mas olha, ali teve briga de dedo na cara, do público jogar tomate no Stephen Roth, que era estrangeiro, né? E eu sei que aquilo abalou tanto o Roberto Vicentini que ele abandonou o ciclismo pouco tempo depois. Sinal que tinha a cabeça meio fraquinha também, né? Não soube lidar com a rivalidade interna. Mas foi um caso que na Itália isso é falado até hoje, né? Mas nada se compara realmente a Contador e Armstrong, porque os egos eram muito, e os dois grandes campeões, né? Roth e Vicentini eram bons ciclistas, mas não da estatura dos dois que você citou. Não, ou que é muito comentado, e tem o documentário da ESPN que o ouvinte acha, o 30 por 30 na internet, do Le Bon e Hinault, tem o livro Slaying the Badger, mas porque eu acho que ali Hinault e Le Bon estavam em momentos diferentes. Então, no caso de Armstrong e Contador, eram duas estrelas. Então, acho que é uma situação mais difícil e tem que recuperar lá o racional por que fizeram isso. Quem que você acha que foi o gregário mais importante para os vencedores? E aqui vou me referenciar de novo ao belo trabalho que você fez, que a gente está usando aqui, e eu vou colocar a lista dos 6. O Merckx com o Van Springel, que você mencionou, pela Montaigne, o Hinault com Le Mans, na Renault, antes da Laviclaire, Indurain com Jeff Barnard, Armstrong com Eras, Petacchi com Zabel e o Vingegaard com Simon Yates. Quem que você acha desses? Porque o gregário, ele tem uma posição de ser, no bom sentido da palavra, o segurança. É aquele cara que pula na frente da bala. Nessa lista de 6 aqui, quem que você acha que foi o cara que realmente pulou na frente da bala para proteger o seu líder? E foi um fator importante para a conquista do seu líder? Bom, essa listinha que eu fiz, ela é os ciclistas, ou melhor, as equipes que contrataram um campeão estabelecido para ser gregário do seu líder estabelecido, né? Agora, tem outras situações que aí eu não fiz e eu devo completar essa lista antes de você publicar, que é aquele gregário mesmo, e que estava na equipe porque estava na equipe, né? Nesse caso, foram contratações de alto risco, porque pegou um sujeito muito ambicioso para ser o gregário. Eu não tenho dúvida que a relação do Roberto Eras com o Armstrong em 2001, 2002, 2003, eu acho que foi a mais relevante. Porque o Roberto Eras, ele era um líder
para a equipe Kelme, né, espanhola, ele, eu acho que, se eu não me engano, ele ficou em quinto lugar é, no Giro de Itália, até acho que no Tour de France mesmo, salvo engano, já tinha ganhado, acho que uma Volta à Espanha. Ele era muito bom, muito bom. Eu fui ver essa etapa lá na França, com chegada em La Mongie, né, que é a mesma montanha do Tourmalet. Eu estava lá, eu assisti pelo telão, eu acompanhei a chegada. O Roberto Eras, quando ele pegou a ponta, acho que faltando uns 3, 4 quilômetros, ele imprimiu um ritmo que na roda dele só chegaram o próprio Armstrong e o Joseba Belocchi, aquele espanhol que corria pela Once, que levou um tombo pavoroso em alguma etapa depois e abandonou o ciclismo. O Eras largou meio que o pelotão todo, entendeu? Ele era um ciclista de classe de pódio de Tour de France por conta própria, né? Então ele fez um estrago danado a favor do Lance. Tanto é que ele depois ganhou a Vuelta 1, 2, 3, 4 vezes, né? Era um craque. Os demais, o gap na montanha era muito grande. O Herman van Springel, esse belga, grande ciclista do final dos anos 60 até o final dos anos 70, ele era um craque. Foi vice-campeão do Tour de France, ele foi ganhou várias clássicas, ele era o recordista daquela prova Bordeaux-Paris, que não existe mais, de 600 quilômetros, ganhou 7 vezes. Mas ele não era um montanheiro, assim, mas o Ed Merckx foi lá e comprou o passe dele para ser um gregário particular dele, né? Então tinha um gap grande na montanha. O Renault pegou o Le Monde na Renault, quando o Le Monde ainda era novinho. E depois ele foi ser gregário de novo na La Viclair. O Jeff Bernard é um cara que os franceses achavam que seria um vencedor do Tour de France. Chegou a quarto colocado na geral, mas vencia a contra-relógio. O Indurain catou o Jeff Bernard, Jean-François Bernard, mas é chamado de Jeff, e de mais outros franceses, né? Fabrice Philippot, Bernard Gerard Rouet. O Indurain pegou 3 franceses muito bons, mas que não tinham chance de ganhar o Tour e foram trabalhar para ele, né? O Eric Zabel disputava com o Cipollini o cetro de melhor sprinter do mundo, e aí veio o Petac, mais jovem, veio ganhando espaço, até que o Petac pegou o Zabel para ser o último embalador dele nos sprints, né? Pegou um Zabel já um pouco em fim de carreira, sem a mesma ambição e tal, né? E o Vingegaard agora, a Visma, ela pega todo mundo. Ela e a UAE são dois glutões, né? Eles vão contratando todo mundo que eles veem pela frente. E o Simon Yates acabou de ganhar um Giro de Itália e veio ser gregário do Vingegaard, né? Esse é um caso, mas eu acho também que o Yates não tem ambição para bater de frente, que é o grande problema das equipes quando elas começam a colecionar campeões, né? A antiga Sky, a própria, que depois virou a Ineos Grenadiers, são equipes que ficam amontoando um monte de campeão e uma hora dá problema. Você vê a UAE Emirates agora, ela está com o João Almeida, está com o monstro sagrado da Eslovênia, e tem um outro Yates, e tem o Juan Ayuso, que é um cara novo, tem esse mexicano, o Del Toro. O ano que tiver todo mundo em forma, sem queda, vai dar confusão. Vai dar confusão, sempre dá confusão. É que por acaso um ano cai outro ano vai outro, um corre o Giro, outro corre o Tour, então. Mas esse negócio de ficar colecionando campeões dentro do mesmo teto é um negócio, é uma modernidade, antigamente não tinha isso, e quando teve, deu briga. Eu tenho um grande amigo que fez um documentário sobre o Brasil na Copa do Mundo dos Estados Unidos e conviveu com a seleção na sua intimidade durante alguns meses para fazer o filme. E ele confidenciou de que a observação dele é que o grande desafio do técnico é administrar os egos. Não é nem fazer a estratégia de jogo. Com essa constelação, quando você tem uma constelação, ela é explosiva. E se você conseguir os egos calibrados de que mais ou menos um objetivo comum seja trabalhado, é o máximo que você vai conseguir. Agora, gregário do Pôde. Assim, acho que concordamos e já fizemos um programa, você e eu, sobre o Pogacar. Talvez a gente esteja testemunhando uma coisa histórica, né? Rara, como quem testemunhou o Merckx. Ser gregário do Pôde é punk, né?
Porque o gregário tem que andar mais do que o líder. Claro que pontualmente, mas você andar mais do que o pôde. A responsabilidade que o camarada tem de acordar de manhã, sentar na mesa de café com aquele monstro do lado e dizer assim, meu, daqui a pouco nós vamos enfrentar 3 montanhas de 15 quilômetros cada uma, eu tenho que ir lá para a ponta, tenho que cansar os rivais e tem que fazer um ritmo, né, que deve ser terrível, né? E depois eu vou cair morto e vou ter que me arrastar para completar a prova e não ser cortado. Não, isso aí tem coisas, né, que a gente assiste na TV, e a gente que pedala, já pedalou de correr para valer, né? A gente vê aquilo e diz, meu, faltam 60 quilômetros, esse cara tá agora aí a 10 por hora, se arrastando, não sobrou uma gota de glicogênio no músculo dele, e ele ainda tem tudo isso, e amanhã começa de novo, né? É muito bruto. A posição de gregário, ela é emocionante, né? Ela causa emoção. Isso independente do cara ser mais ou menos campeão, né? Se a gente fosse definir assim, do que é feito um gregário, quais são os elementos para um gregário? Porque ele é um atleta competitivo, de alta performance, com atributos genéticos de disciplina, de atitude mental. É um pacote que não é você e eu resolvemos ser gregário de uma equipe, vamos lá e bota o nome. Não vai acontecer. Ou pega um garoto de 17 anos, 14 anos, um super potencial, não necessariamente. O que você acha que são os atributos para um grande gregário? O gregário, ele tem esse pacote genético que você falou e da força mental igual de um campeão. Só que na hora que o bichinho estava para nascer na linha de montagem, Deus não botou o chip da ambição. De resto, eles são iguais. O chip da ambição. Porque assim, muita gente se ilude, eu vejo nos comentários, nas redes sociais, na TV e tal. Pogacar, sorridente, dá caramanhola para criança, ele é um líder humano. Ha! Humano? Ele é absolutamente desumano. Ele É um predador sanguinário e inescrupuloso. é como um leão que para na frente da gazela, lá na África, assim, puxa, acho que eu não vou te jantar, porque eu sei que você tem 2 criancinhas. Esses caras são todos psicopatas. E talvez o nosso amiguinho aqui, o Pogacar, seja mais que os outros, porque ele bota essa máscara de simpatia. Então, se você repara certos ciclistas, por exemplo, que na frente da câmera são sorridentes, não sei o quê. Quando ele acha que acabou a entrevista, ou ele acabou de dar aquele autógrafo, ele vira, aí você percebe como o olhar dele se transforma. E eu sou chato com isso, eu fico perseguindo os olhares. E o Pogacar é claramente isso, ele se transforma, ele vira a cara, parece um bicho. Não tem essa de ficar de sorrisinho, não tem. Não, porque se não fosse isso, não seria o vencedor que é, né? Se ele não tivesse uma atitude, no sentido esportivo da palavra, assassina, ele não acharia a força que ele tem na intensidade e na frequência que ele pratica o volume do ciclismo dele. Não. Você vê o Roglic, que é um cara supostamente mais manso, naquela Paris-Nice de uns 3 anos atrás, inclusive o tristemente falecido ciclista suíço, aquele jovenzinho que morreu no ano passado. Na descida lá. Aquele menino estava ganhando uma etapa da Paris-Nice, o Roglic já tinha ganhado 3, foi lá, tacou lá de longe, passou em cima da linha pelo moleque. Por quê? Por causa de 4 segundos de bonificação que ele achou que podiam fazer diferença. Espírito assassino, não dá presente para ninguém, né? O Ed Merckx é o caso clássico, né? Eu acho que era tão possessivo sobre os seus gregários que tinha que ter uma dedicação exclusiva Bom, Martin van den Bosch era um belga de 1,90 m de altura, naquela época era um gigante, porque os homens eram mais baixos há 50 anos atrás, e o Van den Bosch, ele vazou que ele tinha fechado um contrato para correr por outra equipe no ano seguinte. Quando o Merckx soube disso, no meio do Tour de France, ele achou que aquilo era uma traição. O cara não tinha direito de ganhar mais dinheiro em outra equipe. Aconteceu que o Merckx deu uma escapada e o Van den Bosch foi o único que ficou na roda dele. Sobe montanha, desce montanha, sobe montanha, desce montanha. Quando foi subir o Tourmalet, o que todo ciclista fazia, todo líder fazia? Deixava o seu
gregário, passar na frente, para o cara ganhar o prêmio de vencedor, de passar no pico. O Van den Bosch, todo feliz, ia passar em primeiro no Tourmalet, o Berg fez assim, ó, passou meia roda na frente dele e olhou na cara dele para dizer assim, você me traiu, não vou te dar esse presente. O Van den Bosch continuou puxando lá mais 50 quilômetros e levou o Merckx para ganhar a etapa e ganhar mais um Tour de France. Era assim, era um negócio de animal, de animal. Mas o Merckx faz parte daquela pequena categoria de ciclistas que já nasceram líderes, né? Na primeira que correu, venceu, e aí o resto... Mas é muito engraçado, sem querer falar do líder, mas fazendo um puxãozinho nisso que tu comentou do Pog, grandes líderes são pessoas horrorosas. Eu vi isso no mercado financeiro, eu vi isso no mercado industrial, eu vi isso no mundo da tecnologia, e no ciclismo é a mesma coisa. Qual é a grande exceção? Porque toda regra tem uma exceção. A exceção é Miguel Indurain. É o que eu te falei, esse cara levou 8 anos da vida dele, mais ou menos, chegando do top 90. Depois, o Pedro Delgado envelheceu com 28 anos de idade, né? Naquela época, os caras com 28 começavam um declínio. E aí o Indurain teve aquela assessoria técnica do Dr. Michele Ferrari, né? Emagreceu pra caramba, provou ser um contrarrelogista maravilhoso, ganhou um tour, ganhou 2 tours, ganhou 5 tours e continuou gente boa. Continuou incapaz de brigar, de bater boca. Esses bate-bocas, assim como o líder patron, né, que se fala. O patron é uma expressão francesa que é o patrão, é aquele líder de uma equipe que é líder do pelotão. Quando ele manda todo mundo para. Vamos acelerar, todo mundo acelera. Merckx era assim, Renault era assim, Armstrong era assim, Contador era assim. Renault, eu falei, né? Renault terrível. Esse era o mais assim, ostensivo. Talvez o Indurain tenha um elemento de autoconfiança. Então ele estava fazendo tudo para ele, coisa que um Renault da vida precisava do aplauso. Então ele precisava mostrar publicamente que ele estava humilhando alguém, e aquilo é que confirmava a autoridade e a importância dele. Tanto que o Indurain se aposentou e fica lá nos Pirineus, na casa dele. Se chegar perto dele, ele vai ser simpático, mas está longe de ficar circulando, ou essa coisa babaca do lance, insistir em não ser esquecido, e volta e meia posa com as camisas sequestradas, quer fazer equipe. Até a polêmica agora se essa volta do Hincap não é uma ofensa do banimento eterno dele, porque indiretamente ele está numa equipe que ele não podia ter nenhuma associação com qualquer coisa do ciclismo. Então, eu acho que talvez a diferença seja da segurança psicológica do Indurain versus um Renault versus um Armstrong, versus até um Podi, e eu concordo com você, assim, a imagem dele é perfeita, né? E talvez seja assim a psicopatia mais extrema, um serial killer. E aí da alma humana, que está em todo lugar e que no esporte ela tem o seu microcosmo. O Armstrong, novamente, ele é fora da curva, né? Porque de todos esses campeões, quando você vê a entrevista deles, eles falam eles falam baixo, falam pausados, não são figuras assim, fora da bicicleta, muito exuberantes. O Armstrong não, ele faz questão de mostrar fotos, ele na academia, fazendo força. Um negócio de crossfit, aquelas competições doidas em Nova York, e ele ficou todo bombado, aquele negócio que você roda pneu de trator, e depois puxa corda de 400 quilos. Sim. Enfim. Agora, uma pessoa que a gente não falou, Jens Voigt. Jens Voigt, é um gregário curioso. Assim, do que eu conheço da carreira dele, o Jens Voigt é um caso clássico. Bom, vamos primeiro explicar isso para o nosso ouvinte aqui, que talvez ele não perceba, né? A gente entra na roda viva das transmissões da TV e vê um cara chegando lá 10 minutos depois, posição 180 do Tour de France, e tá falando, Pangaré não. Esse cara como amador, ou sub-23, é um monstro, era um gigante na região dele, no país dele, né? Se chegou a largar no Tour de France, o cara é um monstro. Aí você vê o Jens Voigt, que é um cara que a gente viu aí no final de carreira dele, fazendo aquelas fugas e tal e coisa. Jens Voigt é um cara que, quando veio da Alemanha Oriental, junto com o Jan Ullrich, é um cara que ganhou Paris-Nice, era um cara que ganhou voltas de uma semana que todo mundo dizia, uau, onde esse cara vai parar? Sabe onde ele foi parar? Ele bateu no teto. Todo mundo tem um teto.
seja pela força física, seja pela resistência orgânica, porque as pessoas ficam doentes, o ciclismo é um esporte tão bruto, se pedala demais no frio, na chuva. O grande campeão não fica doente. O cara tem uma habilidade técnica que ele cai menos que os outros. E tem uma estrela que o ilumina, que dá tudo certo na hora certa. Então aí sai esse Zé de Merckx, Hinault, Indurain, etc. E Jans Voigt era um baita ciclista da seleção alemã oriental, que dominava o ciclismo mundial junto com a União Soviética, isso antes de ter a queda do Muro de Berlim. E que tinha uma cultura de doping super sofisticada. Também, os caras tinham uma tabela periódica de elementos químicos inteira no corpo, né? O cara ganhou o Paris-Nice, eu me lembro, eu comprava as revistas francesas naquela época, que não se sonhava com TV aqui, mas bateu no da tampa. Ah, então vai correr o Dauphiné, já não andou tão bem. Ah, vai correr o Tour de France, já não andou nada. Virou o quê? Vai ser gregário. Vai ser gregário de alguém melhor. Quando a gente vai nas clássicas, aí isso fica mais gritante. Pô, né, pega assim os grandes belgas dos últimos anos, né, que nós tivemos. Não vou nem dizer, antes do Van Aert, acho que a gente teve quem ali? O Philippe Gilbert, que é um ciclista que se transformou dentro das clássicas, mas antes teve Tom Boonen, e antes teve Johan Museu. Esses dois, Boonen e Museu, se você vê a esquadra de gregários dele, o Álvaro, que eu conheci muito bem, porque você sabe, né, eu tinha amizade com o Patrick Lefebvre, eu navegava ali naquele miolo lá da Quick Step. Rapaz, eram todos craques, toda uma molecada que aparecia, não dava, que batia na tampa. Ou rompia a barreira dos 200 quilômetros, que eles falam muito disso na Bélgica, né? De ganhar o Van Blad, ou ganhar o Tour de Flandres, são as mesmas montanhas, mas tem 55 quilômetros a mais que desgasta. E aí o cara na hora H ele não está pronto para ganhar. Esses caras todos viravam gregários do Johan Museu, gregários do Tom Boonen. Então, existe uma coisa de bater na tampa da competência. Pega o nosso amigo Sepp Kuss, ok, parabéns, você ganhou a tua. Vamos lá ganhar outra? Não. Por que o Sepp Kuss não se preparou para ganhar a volta do País Basco, ou a volta da Catalunha, ou o Dauphiné? Não. Voltou a ser gregário. E tem um ponto que eu acho que vale a pena uma troca aqui, Álvaro, que é a mente, a programação mental. Eu tenho comigo que as pessoas que nasceram para ser gregários, que esse cara que Deus não botou o chip da vaidade, é muito difícil a conversão. E aí, novamente, o Indurain é o exemplo. Porque eu acho que ele nem sonhava com isso, sinceramente. Eu acho que ele foi ganhar o primeiro Tour de França dele com 27 anos. É muito tarde, principalmente naquela geração. Para aquela época. Ele ganhou em 91 e ele, em 90, foi 10º colocado, gregariando o Pedro Delgado. Naquele ano de 1990, eu tenho DVD, foi o primeiro DVD de ciclismo que eu comprei. Naquela época eu não tinha. Com Phil Liggett narrando, era uma delícia. É impressionante como ele correu o tempo todo trazendo o Pedro Delgado, até que o Pedro Delgado começou a fraquejar. E teve uma etapa que chegava em Luzardidan, uma montanha lotada de gente, coisa mais maravilhosa, e o Le Monde atacou para desbancar o Claudio Chiappucci, que estava liderando. O Indurain foi na roda dele e no final ganha etapa, porque o Le Monde nem conseguiu sprintar, né? Subiu 10 quilômetros à morte. E no final, na soma de tempos, o Indurain ficou 10º colocado. E ninguém imaginava que aquele gigantão ia sair de 10º para primeiro no ano seguinte. E tinha ciclistas muito mais preparados. O próprio Le Monde, o Laurent Fignon ainda corria, o próprio Delgado, Stephen Roth. Tinha um monte de montanheiros vencedores de Tour de France que ainda estavam na ativa. Mas o Indurain se transformou. Agora, todos os demais, Álvaro, os grandes campeões, eles nasceram com chip de grande campeão. E os grandes gregários, em sua imensa maioria, também tem chip de gregário. Assim, o cara trabalha que nem um escravo, ganha 10% do que o outro ganha e está feliz. Porque ele acaba de pedalar aquela etapa, ele entra no carro da equipe, no ônibus e relaxa, desliga o cérebro, só amanhã a gente fala de novo. O líder está dando entrevista, o líder está conversando com a equipe, com o patrocinador, está reclamando porque acha que foi injustiçado. O líder é um cara chato, né? Um cara chato. Você fala assim em vários lugares, né? Bandas de música, assim, me ocorre aqui os Trapalhões, né? Os três eram escada por Renato Aragão. Coisas que vêm ou voltam, não sei que lá, das dificuldades desse papel,
de você ser o gregário, né? De você estar ali para viabilizar que o líder brilhe. E como é que você, na linha do tempo, que você fala, não, mas você vai ser bem pago, então você vai ganhar mais dinheiro assim do que se fosse fazer a carreira solo. Eu acho que são essas escolhas todas que passam pela cabeça da pessoa, assim, no racional, ok, mas na hora que você está num ciclismo que você está ali acima do limite durante 5 horas por 20 dias seguidos, treinando 200 dias por ano, deve ser muito difícil você manter essa motivação de gregário, de fazer, não, esse é o meu lugar, e porque essa resignação não fazer com que você também desligue a chave. Que você tem que continuar tendo a faca nos dentes e a motivação, porque senão você fica inútil, né? Se você não tiver ainda a morte e pulando na frente de todas as balas, para que você serve? Desculpa, mas você falou uma coisa importantíssima. O que o gregário treina que nem um animal, faz esses training camps o ano inteiro para chegar em 49º. Só que se ele não fizer o mesmo nível de treinamento, ele não vai conseguir gregariar o seu líder e vai perder o emprego, né? O que eu acho que muda a chave, eu não sei, tem que pensar, mas é que tem uma pressão extra para ser líder da equipe, né? E essa ele não tem. Ele entrega o líder dele a 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, cada um no seu nível da montanha, e boa sorte. E eu acho que a finalização do trabalho de toda uma equipe que está por trás, para o grande líder, é uma pressão que deve ser para muito pouca gente, né? E eu diria o seguinte, é um lugar muito solitário. O lugar do líder é um lugar muito solitário. Então tem uma angústia que só quem se sentou em situações de liderança, onde você tem escolhas difíceis o tempo todo, e ninguém para se escorar, e pouca gente que você pode confiar. Eu acho que isso, um líder, um Pogacar da vida, um Vingegaard, são pessoas que são muito solitárias na pressão que existe. A gente está vendo a promessa do Renko, a pressão com que ele tem dificuldade de lidar, ou as situações onde ele teve os Jursans, né? Então, assim, tirar o chapéu para esse líder, porque se ele tem esse ou essa líder, tem no feminino também, Marianne Vos, com essa história espetacular dela, a gente fica falando no pejorativo do psicopata, etc., mas são seres humanos excepcionais no pacote das histórias. Agora, não tão longe de ser alguém que está querendo acabar com a fome no mundo e resolver das crianças órfãs. Tem outras pessoas fazendo esse trabalho que também é fundamental. Para amarrar aqui, 3 gregários que você acha que merecem estar na história. Essa eu não me preparei, hein? Foi de propósito. Eu vou te dizer 2 do Ed Merckx, que não estão aqui, porque eles cresceram dentro da família Merckx, vai. Mas são 2 caras, aliás, eles têm o mesmo nome, Joseph de Schoenmaker e Joseph Bruyère. O Bruyère, ele venceu, depois já de mais veterano, 2 vezes a Liège-Bastogne-Liège e 3 vezes o Het Volk. O Het Volk é o atual Het Nieuwsblad, né? O Omloop, a prova de abertura da temporada belga. Sim. São 2 ciclistas que, se corressem por conta própria, teriam belas conquistas na vida, mas optaram por correr na sombra do Ed Merckx a vida toda e ganharam dinheiro como gregários. E eu tive a honra de conhecer o Joseph de Schoenmaker pelo Facebook, e aí, enfim, foram boas conversas com ele, já velhinho, ele tem 78 anos de idade por aí. Mas o que esses homens se dedicaram para o Merckx era uma grandeza. Da geração atual, que competiu esse ano, quem você acha que é alguém que perdura historicamente como um gregário? Olha, Álvaro, vamos lá, a gente falou bastante do Sepp Kuss, mas ele é um cara que marcou história, né? Até tinha uma brincadeira, né? Que se você quiser ganhar a grande volta, leva o Sepp Kuss, né? Porque ele virou quase com um amuleto. Ele tem no currículo dele Vuelta, Giro e Tour, né? Como gregário, e ganhou um. E assim, um cara realmente espetacular, né? Vamos ver se ele chegou ao fim. Vamos ver. O Woods, o Van Aert pode ser considerado um gregário histórico? Então, assim... Ou ele tem uma dimensão diferente? Exato. Eu não quero usar a palavra maior ou menor, não, mas se ele tem ele é uma dimensão diferente, né? Ele é líder demais na sua arte
para ser considerado um gregário diferenciado, né? E apesar de ter feito uns 2 ou 3 Tour de France como gregário muito bons, o que ele fez na última etapa do Giro de Itália esse ano foi uma coisa emocionante, né? Ele estava lá na fuga, ele trouxe o Yates na roda, que foi uma coisa, na última etapa, onde já estava com o couro largado na estrada, né? É um cara fenomenal, mas ele não vejo assim. Ele teve um Tour de France que ele chegou no último quilômetro com o Vingegaard, eu não me lembro qual ano. Foi 23, se eu não me engano, que ainda foi antes de trocar o patrocinador, onde era impressionante, porque ele estava no percurso inteiro, ele atacava, voltava para pegar, ajudava a pegar a garrafa, aí atacava de novo, neutralizava a fuga, aí depois era jogado na frente para fazer a ponte, todo dia. Assim, era impressionante de onde vem a energia daquele sujeito, porque não era um dia. Você vê o Van der Poel, que fez umas graças espetaculares no começo desse tour, depois acabou se machucando, e deu uma coisa. Naquele, acho que foi 23, o Van Aert, todo dia o cara estava trabalhando de bandeira a bandeira. Todo dia. Assustador. E aí tinha talvez a situação dele como gregário, mas também dele com essa atitude de vencedor, de que eu também quero ter a minha vitória, eu quero fazer a fuga, né? Eu não quero só trabalhar a equipe, eu não quero só a fuga para me posicionar estrategicamente, eu quero a fuga para mostrar que estou dando na cabeça desses caras. Eu acho que comentei na época com algumas pessoas, talvez contigo, aquele Van Aert faria um top 5, se estivesse correndo por conta própria. Não precisava nem ter uma equipe a seu favor, bastava ele não se cansar tanto como ele se cansou para o seu líder. Ele terminou em 20º ou 19º aquele ano. Agora, assim, no mundo das clássicas, por exemplo, eu acho que tu até conheceu esse cara, o Fit, lá da Quick Step, sim. Da Quick Step. Aquele cara foi o grande gregário, um gregário por uns 5, 6, 8 anos do Johan Museeuw. Ganhou uma Gent-Wevelgem, destacado ele, mas ele era um cão de guarda do Johan Museeuw nos pavês, ano após ano, foi uma coisa assim espetacular. A gente vê uns caras assim, o trator, né? O Tim de Klerk, que está se aposentando no fim desse ano, que ganhou o apelido de trator e ganhou 3 vezes seguidas o prêmio de melhor gregário do ciclismo belga, porque na Bélgica eles dão o prêmio para o melhor gregário do ano, o melhor diretor esportivo do ano. E o Tim de Klerk, foi pro Tombunen assim também, de pegar pela camisa e levar lá para frente do pelotão, depois sobrar, vai buscar água, ia para frente de novo, atrás do Cancellara. Um baita de um gregário, né? Então a gente tem nas clássicas uns gregários muito especiais também em certas competições. Bom, Sir Blanco, obrigado por essa conversa, por a gente estar falando e talvez aqui participando dessa conversa confirma a minha paixão pelo que representa a palavra gregário ou domestique em francês, e que eu acho que é uma parte importante do que é a cultura do ciclismo como competição, né? do que é a gênese, de como é que funciona, e talvez porque alguém que adora outros esportes não consegue entender direito o ciclismo, e a gente tenta ajudar essa dúvida aqui. Maravilha. Então, obrigado mais uma vez. Outra chamada, quem não segue ainda o Blanco lá no LinkedIn, faça isso, porque é uma grande fonte de informação de qualidade, de opinião isenta e qualificada, do que ele faz nas horas vagas e que paga as contas, que é a vida profissional corporativa. Blanco, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, assim, novamente, a tua generosidade me deixa sem graça, mas muito obrigado de novo, obrigado aí pela audiência, pela presença, tá? Valeu. Até já.